vendido pelos próprios irmãos. Fazia dias que os filhos mais velhos tinham levado o rebanho para as colinas de Dotã e não enviaram nenhuma notícia. O pai começou a ficar preocupado. Jacó chamou José. Meu filho, vá até seus irmãos. Veja se eles estão bem e traga-me notícias. O caminho era longo. As colinas se estendiam diante dele. Cada passo parecia comum, mas Deus conduzia sua história. Mesmo quando não percebemos, o Senhor continua lá. Ele procurou seus irmãos entre os rebanhos, mas não encontrou. Por um instante, chegou a pensar que teria errado o caminho, sem saber que se aproximava o momento mais difícil de sua vida. Seus irmãos o reconheceram de longe por causa da túnica colorida. Aquela roupa que simbolizava o amor de Jacó reacendeu a inveja. Antes de José chegar, o ódio já havia tomado conta dos corações. Então, um deles disse com desprezo: "Lá vem o sonhador." Outro respondeu: "Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos." A inveja havia cegado seus corações. Rúben, o primogênito, conhecia o peso daquela decisão. Se José fosse morto, aquela culpa acompanharia toda a família para sempre. Não derramem sangue, lancem-no naquela cisterna, mas não o mate. Sua real intenção era que quando todos se afastassem, salvaria José. José finalmente chegou até seus irmãos, mas antes que pudesse falar, eles avançaram sobre ele. O filho amado de Jacó foi dominado pelos irmãos. A primeira coisa que fizeram foi arrancar a túnica colorida. Aquela veste não era só um presente, ela representava o amor de Jacó. Era como se tentassem apagar tudo que José significava para seu pai. Seus irmãos o conduziram até uma antiga cisterna. Não havia água. José foi lançado lá dentro, seu corpo bateu contra as pedras. Assustado, levantou os olhos para a pequena abertura no alto. Os rostos dos irmãos era tudo o que conseguia enxergar. Enquanto José clamava por socorro, seus irmãos se sentaram e foram comer. Os gritos que vinham da cisterna não tocaram seus corações. Quando permitimos que o pecado domine nossa vida, deixamos de ter compaixão até por quem sofre diante de nós. Logo após comerem, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos carregavam especiarias, bálsamo e mirra. Eles seguiam para o Egito. Sem saber, a resposta para a maldade que planejavam acabava de aparecer. Olhando para a caravana, Judá teve uma ideia. Olhou para os irmãos e disse: "Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, carne da nossa carne." José não morreria, mas perderia a liberdade. José foi retirado da cisterna e agora, diante dos mercadores ismaelitas, ele implora por compaixão, mas viu seus irmãos o venderem por 20 moedas de prata. O jovem escolhido por Deus iniciava uma jornada que transformaria sua nação. À medida que a caravana avançava, José deixava para trás sua família, sua terra. Aos olhos humanos, a promessa parecia ter terminado, mas Deus estava escrevendo um capítulo muito maior do que José podia imaginar. Se essa história fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal Palavra Viva, deixe seu comentário, compartilhe este episódio com outras pessoas. Aqui, juntos, conheceremos as histórias daqueles que dedicaram suas vidas a serviço de Deus. No próximo episódio, José chegará ao Egito como escravo. O que parecia o fim será apenas o começo de um plano extraordinário. Será que ele permanecerá fiel a Deus em uma terra estrangeira? Veja isso em O Escravo de Potifar. A história continua.